Você já imaginou sobreviver a uma queda de avião? Hoje, vamos contar as histórias mais impressionantes de pessoas que desafiaram as probabilidades e viveram para contar. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos fascinantes como este. Acidentes aéreos são raros, mas quando acontecem, as chances de sobrevivência são mínimas. No entanto, as histórias que você vai ouvir hoje são um verdadeiro milagre. Fique até o final, porque o último caso é o mais surpreendente. Caso 1. Cecilia Sitchan, 1987. A única sobrevivente do acidente aéreo que tirou a vida de outras 154 pessoas a bordo e mais 2 no local da queda. Em Detroit, nos Estados Unidos, em 1987, Cecilia Sitchan quebrou o silêncio ao conceder sua primeira entrevista após 25 anos. Hoje, com 29 anos, casada, Cecilia tinha apenas 4 anos quando o avião caiu logo após decolar, tirando a vida de seus pais e de seu irmão. Penso no acidente todos os dias. É difícil não lembrar quando olho no espelho e vejo as cicatrizes, revelou. Ela foi encontrada sob os destroços e muitos acreditam que sua mãe tenha se sacrificado para protegê-la no momento do impacto. Criada por uma tia, Cecilia manteve-se longe de holofotes e nunca havia falado publicamente sobre a tragédia. Sua participação no documentário Soli Survivor, que aborda histórias de pessoas que sobreviveram sozinhas a grandes desastres aéreos, marca sua estreia pública. Cecilia explicou que aceitou falar por se tratar de um projeto que não foca apenas em sua história pessoal, mas também em outras vidas salvas em meio ao caos. Caso 2. Larisa Savitskaya, 1981. Sobreviver a uma queda de 5.220 metros, agarrada a um pedaço da fuselagem de um avião, não transformou a soviética Larisa Savitskaya em uma figura de destaque, mas em uma testemunha incômoda. Em 24 de agosto de 1981, durante o voo de passageiros An-24, no qual retornava de sua lua de mel com o marido, a aeronave colidiu no ar com um bombardeiro Tupolev 16K. Com apenas 20 anos, Larisa foi a única sobrevivente. Ela suportou os 8 minutos de queda, os impactos contra as árvores e ainda sobreviveu sozinha por 3 dias na floresta, gravemente ferida e exposta às adversidades. Apesar da natureza extraordinária do ocorrido, as autoridades soviéticas decidiram encobrir a história. Seguindo a política de sigilo da época, o incidente foi classificado como confidencial, e Larisa só soube detalhes sobre o que havia acontecido uma década depois, após o colapso da União Soviética. 40 anos após o acidente, sua história de sobrevivência e ocultação foi resgatada no documentário 8 Minutos até o Chão. Além disso, no próximo ano será tema do filme Odna, Uma, destacando os desafios e a resiliência de Larisa diante desse episódio dramático e silenciado. Caso 3. Juliane Koepke, 1971. Juliane Koepke vivia uma experiência comum de viagem na véspera de Natal de 1971, quando embarcou com sua mãe em um voo de Lima a Pucallpa, no Peru. No entanto, essa jornada se transformou em uma incrível história de sobrevivência. Após a queda do avião a 3.000 metros de altura, ela literalmente caiu do céu, ainda presa ao assento da aeronave que havia se desintegrado no ar. O que se seguiu foi uma impressionante luta pela vida, enquanto Juliane perambulava por 11 dias pela selva amazônica. O incidente ocorreu com o voo 508 da companhia peruana Lança, que partiu de Lima em 24 de dezembro, atrasado em 7 horas, em direção a Iquitos. Juliane, então com 17 anos, era filha de zoólogos germano-peruanos e viajava com a mãe para passar o Natal com o pai em uma estação de pesquisa na floresta. Logo após a decolagem, quando tudo parecia normal, o avião entrou em uma tempestade violenta. Relâmpagos iluminavam as nuvens escuras, e a turbulência era tão intensa que passageiros choravam e gritavam, enquanto bagagens e enfeites natalinos caíam dos compartimentos. Juliane recorda que ela e a mãe seguravam as mãos em silêncio absoluto, tentando enfrentar o caos ao seu redor. Após o desastre, sua determinação e conhecimento sobre a selva, fruto da educação dos pais, foram cruciais para sua sobrevivência. Esse caso marcante é detalhado em um episódio do podcast Que História. Caso 4. Bahia Bakari, 2009. Bahia Bakari, uma jovem francesa de 14 anos, despertou tossindo e engasgando no meio do oceano, sem entender de imediato o que havia acontecido. Aos poucos, ela percebeu que o avião onde estava minutos antes havia caído.
Bahia foi a única sobrevivente do voo 626 da Yemenia Air, uma tragédia marcada por falhas graves na segurança da companhia aérea. A Yemenia já havia sido banida de voar na Europa devido às más condições de manutenção de suas aeronaves e à falta de treinamento adequado para as tripulações. O avião envolvido no acidente não estava sequer autorizado a sobrevoar países europeus, com sistemas operacionais deficientes que contribuíram para o desastre. Infelizmente, essa negligência culminou na queda da aeronave no Oceano Índico, próximo às Ilhas Comores, com 153 pessoas a bordo. Apesar de mal saber nadar, como revelou seu pai, Bahia conseguiu se manter viva até ser resgatada. Ela transformou sua experiência em um livro onde narra o que viveu após a queda. Embora Steven Spielberg tenha demonstrado interesse em adaptar sua história para o cinema, Bahia recusou, considerando que seria emocionalmente muito difícil reviver a tragédia. Caso 5, Ruben Van Assal, 2010. Um garoto holandês de 9 anos, Ruben Van Assal, foi o único sobrevivente do acidente aéreo que matou 103 pessoas na quarta-feira na Líbia. No sábado, dia 15, ele deixou o país em um avião-hospital com destino à Holanda, após receber autorização dos médicos líbios para viajar. Ruben perdeu seus pais e seu irmão na tragédia. O Airbus A330-200 da Africa Airways estava em rota de Joanesburgo para Trípoli, quando caiu pouco antes de alcançar a pista de pouso do aeroporto na manhã de quarta-feira. Inicialmente, a identidade do menino era desconhecida, mas na quinta-feira, o Ministério de Relações Exteriores da Holanda confirmou que seu nome era Ruben e que ele era da cidade de Tilburg, no sul do país. Apesar de sofrer fraturas na perna, Ruben estava em condição estável, segundo médicos do hospital em Trípoli. Sua sobrevivência em meio a uma tragédia de tal magnitude é considerada um verdadeiro milagre. Caso 6. Vesna Vulović, 1972. No dia 26 de janeiro de 1972, Vesna Vulović estava trabalhando como aeromoça em um DC-9 da companhia Yugoslav Airlines, quando a aeronave explodiu em pleno voo sobre uma cadeia montanhosa na antiga Tchecoslováquia. Entre os 28 passageiros e tripulantes, Vesna foi a única sobrevivente. Segundo as investigações, ela ficou presa a um carrinho de comida na parte traseira do avião, que se desprendeu e caiu sobre uma área montanhosa coberta por árvores e neve. Esse ambiente natural ajudou a amortecer o impacto da queda. Vesna foi encontrada por Bruno Ronchi, um lenhador da vila de Srpska Kamenice, que ouviu seus gritos à noite, em meio aos destroços. Inicialmente, acreditava-se que uma bomba havia sido colocada no avião por nacionalistas croatas durante uma escala em Copenhague, na Dinamarca. No entanto, a ausência das caixas pretas e a falta de provas concretas impediram que essa teoria fosse confirmada, e ninguém foi responsabilizado pelo acidente. Caso 7. Acidente nos Andes, 1972. O acidente nos Andes em 1972 foi a queda do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, que colidiu contra uma montanha na Cordilheira dos Andes em 13 de outubro daquele ano. A bordo estavam 45 pessoas, incluindo 19 jogadores do time de rugby Old Christians Club. A tragédia ocorreu no Vale de las Lágrimas, a cerca de 3.500 metros de altitude, na região de Malargüe, Argentina. Durante o impacto, o avião perdeu as asas e a cauda, deslizando mais de 600 metros antes de parar. Das 45 pessoas a bordo, 29 perderam a vida, enquanto 16 conseguiram sobreviver em condições extremas. Eles foram resgatados apenas em 23 de dezembro, após 32 dias de luta pela sobrevivência. A história inspirou diversos livros, documentários e filmes, como A Sociedade das Neves, de Pablo Vierce. Um dos momentos mais marcantes foi a comunicação com o exterior através de uma mensagem escrita por Fernando Parrado, lançada para o outro lado de um riacho e encontrada por Sérgio Catalán, um condutor de mulas. Catalán percorreu 120 quilômetros a cavalo para entregar o bilhete às autoridades, possibilitando o resgate. O local do acidente hoje é um santuário e memorial, com os destroços do avião ainda presentes, relembrando a força e resiliência dos sobreviventes. Caso 8. George Lamson Jr., 85. Em 21 de janeiro de 1985, um Lockheed Electra fretado para transportar fãs de futebol de volta de uma viagem a Reno, Nevada,
caiu tragicamente nas ruas da cidade apenas um minuto após a decolagem. O avião colidiu com veículos e prédios antes de explodir em uma enorme bola de fogo quente, consumindo a aeronave e seus ocupantes. De forma surpreendente, uma pessoa sobreviveu. George Lamson Jr., um jovem de 17 anos, foi lançado para fora do avião, ainda preso ao seu assento, enquanto os outros 70 a bordo perderam a vida. Lamson, incrédulo, deu entrevistas de seu leito hospitalar enquanto as autoridades investigavam as causas do acidente. Antes da decolagem, o voo já enfrentava dificuldades técnicas. Uma vez no ar, uma misteriosa vibração começou a sacudir a aeronave. Embora a vibração não tenha sido diretamente responsável pela queda, seu impacto sobre a tripulação revelou-se crucial. Os investigadores descobriram que o verdadeiro problema era muito mais profundo, levando a conclusões preocupantes sobre as condições do voo e os erros que culminaram na tragédia. Caso 9, acidente da Chapecoense, 2016. O time de futebol da Chapecoense, da cidade de Chapecó, Santa Catarina, estava prestes a vivenciar um dos momentos mais importantes de sua história. Em novembro de 2016, os jogadores iriam disputar sua primeira final em um torneio internacional, enfrentando o Atlético Nacional de Medellín, Colômbia, na decisão da Copa Sul-Americana. A viagem da equipe, dirigentes, comissão técnica e jornalistas, teve início na tarde de 28 de novembro, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo da companhia Boa para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, durou aproximadamente 3 horas. O trecho final foi realizado em um voo fretado da companhia Lamia, também boliviana, com chegada prevista ao aeroporto José Maria Córdova, em Medellín, por volta das 22 horas, horário local. Infelizmente, a poucos minutos da aterrissagem, a aeronave colidiu com o Cerro El Gordo, uma montanha de 2.600 metros de altitude. As investigações sobre o acidente determinaram que não houve falhas técnicas na aeronave e que a queda foi causada por uma pane seca, resultante da falta de combustível. A tragédia deixou 71 mortos, incluindo 19 jogadores e 20 jornalistas. Entre os 6 sobreviventes estavam 3 jogadores, um jornalista e 2 membros da tripulação. Caso 10. Crianças indígenas. 4 crianças indígenas foram resgatadas com vida nas florestas do sudeste da Colômbia, 39 dias após a queda do pequeno avião monomotor em que estavam, conforme relataram a Reuters 2 autoridades de alto escalão das forças militares. As crianças foram encontradas por tropas do exército, na fronteira entre os departamentos de Caquetá e Guaviare, perto da área onde o Cessna 206, que fazia a rota entre Araraquara e São José del Guaviare, caiu. A aeronave, que transportava 7 pessoas, declarou emergência na manhã de 1º de maio devido a uma aparente falha no motor. Os 3 adultos a bordo, incluindo o piloto, não sobreviveram e seus corpos foram localizados dentro do avião. Já as 4 crianças, com idades de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 12 meses, conseguiram sobreviver ao impacto. Segundo informações preliminares das forças militares, que mantiveram os esforços de resgate apesar das dificuldades climáticas, as crianças saíram da aeronave e começaram a caminhar em busca de ajuda na selva. Os socorristas, com o auxílio de cães treinados para busca e resgate, encontraram evidências de frutas que as crianças consumiram para se alimentar, além de abrigos improvisados feitos com vegetação no meio da floresta.